Connect Mob 2023. Diogo, quando você me falou dessa história da gente falar junto no palco, cara, eu sinceramente fiquei na dúvida. Eu espero que você, como do marketing, tenha pensado em alguma coisa pra gente poder apresentar junto lá. Cara, eu acho que talvez um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar, né? E isso começou há 3 meses atrás, a gente junto com o Nader, junto com a Cris, e lançamos o desafio. Poxa, por que vocês não sobem junto no palco do Connect Mob? Quantas ideias que vocês têm, cara? Cara, o marketing adora inventar uma moda. E a gente resolveu, então, passar um dia dentro da Souza Gomes, em cima do palco. De uma forma diferente, talvez inusitada. Como que a gente pode fazer isso, eu acho? O que você pensou? Cara, eu pensei o seguinte, a gente faz um slide como se fosse o fundo de tela do meu computador. E aí, daí pra frente, a gente vai bater um papo como se a gente estivesse planejando a nossa palestra realmente para entender como funciona dentro da Souza Gomes o tal do marketing e o tal da vendas. Então deixa eu ver se eu entendi. Nós vamos pegar, fingir que a galera nem tá lá, vamos bater papo igual a gente faz na nossa sala e falar o que a gente faz. É isso que você tá pensando? Uma conversa, marketing e vendas? Exatamente. É desse jeito que a gente precisa falar. E começa de onde esse papo? Eu acho Porque nós temos um tempo cravado e tem um papo. E começa de onde? Eu acho que a gente tem que começar contando a nossa história. Você acha que tem necessidade, cara? Sem dúvida. Rapaz, você já subiu no palco um monte de vezes, o pessoal conhece você, conhece a Souza Gomes, ou deveria, a culpa é sua, você não conhece marketing, né? Vitor, muita gente já assistiu a gente no palco, mas eu acho que é fundamental a gente poder falar um pouco sobre a nossa história, para as pessoas entenderem, quem não conhece a gente, quem são as duas pessoas que vão estar em cima desse palco. Beleza, então vamos começar falando que o papai fundou a Souza Gomes em 1980, que já temos 43 anos de história. É isso, desse ponto que a gente começa. Lembrar que a gente teve um baque gigantesco, porque ele com apenas 40 anos, em 94, morreu. É daí que você quer partir? Eu acho que é importante falar que a gente é do interior de Minas Gerais, nós somos de Juiz de Fora, falar que a gente teve um pai que teve uma imobiliária muito grande nos primeiros anos e que a gente faliu com a morte dele em 94 e de lá para cá nossa história mudou bastante. Eu acho que a gente pode falar que a gente começou a Souza Gomes do zero a partir dali de novo. Beleza, então o primeiro passo onde a Souza Gomes renasceu foi Norma, nossa mãe, com 35 anos de idade, era dona de casa e resolveu virar empresária. Eu acho que aí talvez as pessoas se conectem um pouco com essa ideia, porque muita gente se encontra no mercado imobiliário. Muita gente se conecta e se descobre. Eu acho que aconteceu isso com ela. Cai no mercado imobiliário. É isso aí. Né? Você também, aliás. A gente tem essa história da Norma que é linda. A mãe é tudo igual. No meio da palestra. E se ela falou, vai acontecer. Vai acontecer. Vitor, eu acho o seguinte, cara, depois da história da mãe que dava um palco do Conecta sozinha, talvez desse um livro, talvez isso seja um spoiler pra gente falar no palco. Nós temos que convencer ela disso. A gente pode contar um pouquinho de como eu acabei entrando nesse mercado maluco. Cara, vamos falar a verdade, né, pra galera. Você vai colocar aquela foto antiguinha, aquela bonitinha, aquele negócio horroroso. De terno amarelo com bolinha pretas. Rapaz, a verdade é que isso de palco você sempre gostou, né? Você queria tocar cavaquinho em cima do palco. Ia estar muito mais confortável lá se eu tivesse com um cavaquinho na mão, sem dúvida nenhuma. Beleza, porra, de 15, 16 anos de idade, entrou para poder resolver um problema, depois foi estudar administração, o jogo começou a mudar, porque lá nesse cenário, até por necessidade, a mamãe abriu o cenário para você começar. O jogo começou aí. Até eu me assusto, 26 anos de mercado imobiliário, desde os 16 anos, assinando pela imobiliária, naquela salinha comercial de 60 metros quadrados, e que eu acho que fez muita diferença na minha história, porque lá eu pude entender como eram os processos da imobiliária, de fazer o cafezinho até digitar contrato na máquina de escrever ainda, cara. Não fala isso não, cara. Vai parecer que você tá velho, você tá bem hoje, pô. Vitor, eu vou mostrar a sua foto daqui a pouco, Faz isso não. mas a gente precisa o seguinte, eu acho que a gente pode mostrar também 2008, que foi uma grande virada no nosso jogo. Beleza, vamos falar de evolução e eu acho que isso é legal, porque quando a gente tem o que perceber e já enxerga o ponto B, faz diferença. E lá foi uma grande mudança. A nova sede foi um time, eu ainda não estava lá, mas eu lembro como isso significou na nossa família. Eu acho que isso é legal para a gente poder mostrar que as coisas não acontecem da noite para o dia, como muita gente vende no Instagram. E ao mesmo tempo, Vitor, a gente pode falar de 3 pontos interessantes em 2008. Um é a consultoria. Eu acho que ter o apoio externo e alguém que tem essa visão e consegue trazer para a gente e ajudar a encurtar o ponto B faz toda a diferença. Foi quando a gente começou a aprender a trabalhar em família. Mãe deixou de ser mãe e virou Norma. E quanto menor é a empresa, é legal a gente citar isso porque dá para ter consultoria sendo pequeno e dá para tirar a informalidade de uma empresa pequena com uma consultoria bem ajustada.
Eu acho que um negócio que a gente tem que colocar nesse momento é mostrar que processo faz diferença desde o início. Aí aquela foto do cafezinho que você sempre usa é fundamental, porque aquilo já é a demonstração que pode ser barato, pode ser simples e que ajuda demais. Eu acho que o que é legal daquela bandeja é mostrar que o processo pode ser simples e o processo tem que resolver um problema. Aquela bandeja de cafezinho, ela só ilustra que era mais fácil de servir o café numa velocidade rápida para a recepcionista ficar menos tempo fora do posto de trabalho dela. Então, ela ficava ali pronta e tinha um bilhetinho atrás, não tire a bandeja daqui. Quem serviu, quem recolher, bota ela aqui de novo, pronta para ser servida. Ou seja, às vezes não é exatamente a tecnologia, às vezes vai ser simplesmente um Word ou então um PDF para poder resolver e facilitar. Beleza, cara. Aí o que eu vou fazer agora? Mostrar, nesse momento eu mostro para a turma a sua foto com cabelo ainda. O mercado imobiliário é cruel, né, cara? E olha eu, imenso. Pois é meio, né? Agora você é só meio. 2/3. E nossa mãe com Photoshop, porque senão ela briga mesmo, ela não estando lá no dia. Você tá doido, rapaz. Ela tá muito melhor que a gente até hoje. Sua mulher mandou mensagem agora, deve estar com saudade. Rapaz, tá lá no Conecta, em cima do palco, vai dar aquela memória, primeira vez longe do meu filho. Não vai ser fácil, não. O filho que tirou o cabelo, né? O resto. O resto. Cara, 2012, mudou o jogo de novo. Foi quando eu voltei da Irlanda e cheguei. 2012 aconteceu um outro fato também. Mas eu acho que é legal a sua história primeiro, porque como todo mundo cai no mercado imobiliário, você escolheu o mercado imobiliário, né? Formado em Direito, louco para fazer concurso público, ainda bem que desistiu da ideia. Lá na Irlanda, acaba conhecendo o mundo das vendas, gerenciando um time de 4 pessoas que viraram mais de 100 depois de um ano. E quando você voltou, tive a grande felicidade de poder falar, agora nós assinamos como o trio Souza Gomes. Beleza, 2012 teve uma outra coisa que fez diferença pra gente também. Eu acho que a gente precisa mencionar isso, porque está muito na moda falar do tal do ponto A e ponto B, e ele teve algo importante. Algo importante na nossa Mudou vida. o jogo. Conhecer Guilherme Machado e também participar, e ter ele como nosso mentor a partir desse momento, fez a gente enxergar o próximo ponto B. Fez a gente sair da inércia e se perguntar, será que a gente ia estar lá se fosse sem ele? Será que a gente ia estar lá se fosse sem esse tipo de ajuda? Muita gente me pergunta isso nas palestras e eu acho legal porque eu falo isso com o Guilherme. Guilherme, a gente ia chegar aonde a gente quer chegar. O propósito era muito forte. A gente vai chegar, o propósito era muito forte. Mas quando a gente tem um mentor e a gente aprendeu isso lá em 2008, a gente começou a entender o seguinte, dá para encurtar essa jornada de forma absurda. Assim como o palco do Conecta encurtou a nossa muitas vezes. E aí, eu acho que a gente pode entrar um pouco para falar sobre o que a gente veio falar. E acho que tudo na Souza Gomes, se a gente fosse ilustrar, começa com os nossos mandamentos. Porque missão, visão e valores não funciona. Apesar de eu ser formado em administração, eu acho aquilo quadrinho de parede. Cara, os nossos mandamentos eu acho que tem tudo a ver com a cultura. E se a gente for falar da conexão de marketing com venda e como que isso tem que acontecer, como que isso tem que dialogar, cultura muda o jogo. Entender que realmente lá todos limpam o chão. Então a gente tem que entender de tudo, fazer de tudo e a cultura faz contratar, faz demitir, faz continuar, faz o time demitir porque não está conectado, não tem fit com a nossa empresa, muda completamente o jogo, cara. Cultura é lindo porque parece um quadro de parede, mas o quanto que a gente usa isso e as pessoas que conseguem vivenciar isso lá dentro entendem isso, a gente tem que externar isso para as pessoas. E aí a gente entrando um pouco mais no marketing, o quanto o marketing pode ajudar a venda, e falando do marketing para dentro de casa, a gente podia mostrar sobre o onboarding, que a gente vê muito que é um problema da maioria das imobiliárias. Contrata um novo corretor e vai lá e faz o seguinte, prazer, você está contratado, vai para o salão, boa sorte. E traz resultado. E traz resultado. Realmente, onboard e a preparação faz muita diferença, principalmente se a gente for falar dessa conexão novamente marketing com a venda, porque a gente tem que começar a preparar o corretor, preparar o funcionário de forma geral para poder jogar o mesmo jogo que a gente. Então, se a gente fala de cultura, se a gente entende a importância do nome que a gente carrega no peito, cara, tem que contar a nossa história. A história é contada pela norma, ele tem que saber o que está acontecendo, né? O CRM, aí aquilo que a gente sempre escuta, né? Nossa, minha equipe não usa CRM, o CRM não funciona. É lógico, você usa. Você treinou para usar? Exatamente. Você ensinou para o seu corretor como usar? Ou seja, às vezes é simples. Às vezes é olhar um detalhe que precisa acontecer. Aliás, e falando de marketing e venda, você explicou o que o marketing tem que fazer, qual que é o propósito e como que ele aplica? Como que a imobiliária funciona, quais são as regras básicas da empresa. Eu falo que quando a gente contrata um sistema de WhatsApp, a gente é o primeiro a treinar para depois o nosso time aprender, porque a gente faz questão de saber tudo que está acontecendo
dentro da nossa operação. E aí eu acho legal a gente ilustrar o seguinte. A gente tem que trazer uns exemplos, porque isso facilita muito para o pessoal entender e ter esses insights do que a gente está falando, a gente como pode que vai rolar. É óbvio que para a gente é muito fácil hoje, depois de 43 anos, ter um manual com mais de 280 aplicações, a empresa é 100% manualizada, isso facilitou muito a gente. Isso, hein? Facilitou muito a gente na pandemia, né, da gente entender que estava todo mundo pronto para chegar em casa amanhã e entender o que precisava fazer de alguma forma. Traz o exemplo da ficha de chaves, cara. Eu acho que um exemplo bem simples, é um negócio simples, cara. É a chave. Que a gente pode ser só um papel rosa. Né? E que pode facilitar todo o jogo. Porque quem trabalha com imóvel avulso, trabalha com locação, por exemplo... São mais de 200 chaves todos os meses. Confusão danada, toda hora perdia. E perde uma chave de um proprietário para ver. Aquilo vira uma loucura dentro da empresa. E isso resolveu um problema lá atrás. Aonde que eu pego a chave, aonde que eu tenho a etiqueta provisória, para quem eu entrego, quem que vai etiquetar, quem que vai seguir com esse jogo. Aliás, é muito importante, isso tudo está muito claro, né? Escrito, disponível, acessível para todo mundo, a caneta fica aqui, a ficha fica aqui. Isso funciona desse jeito, isso realmente funciona. Que talvez seja um grande erro de muitos donos de imobiliária. Tem um manual, até tem o processo, mas não quer que ninguém veja para ninguém copiar. Ou para o corretor não virar um ótimo corretor, copiar o manual e sair de lá e abrir a imobiliária dele. Mas, Vitor, vamos lá. Falando de vendas, eu acho que a gente tem que ilustrar aqui um pouco de marketing e vendas. E aí, eu acho que uma coisa que a gente pode desmistificar no palco, que venda, ou melhor, avaliação de corretor, também está no nosso manual, é por resultado. E o marketing influencia muito nisso. Aí você pode falar um pouco do ID5. Quando a gente começou a analisar o corretor, o trabalho do corretor de forma diferente, realmente foi muito bacana. Porque a gente começou a ver que às vezes é um processo que a gente precisa mudar e que a gente pode olhar dentro do que ele está trabalhando, de como ele está trabalhando, para chegar no resultado. Porque quando você olha só o resultado e não consegue analisar os dados do processo, a gente não consegue saber o que está acontecendo de errado. E às vezes o que a gente acaba fazendo é: ô marketing, manda mais lead, cara. Não está dando resultado, não está acontecendo aqui. E sabe uma coisa que eu acho legal da gente falar, que o marketing ajudou muito a mudar na gestão do negócio? É que o nosso corretor, por exemplo, as metas do nosso time são todas diferentes. Então a gente analisa cada pessoa como ela mesma. A gente tem corretor que tem meta de X e tem um corretor que tem meta de 3X. Porque as pessoas são diferentes. Isso foi uma mudança grande no nosso quando a gente 2017. começou a aplicar. Exatamente, quando a gente começou a aplicar isso, foi muito legal. Ou seja, o corretor define a meta dele. E aí, o que é legal, que foi de surpresa pra gente. Porque quando a gente somou a meta dos corretores, era muito maior do que a nossa. E aí começou um novo jogo. E esse tipo de meta definida por ele gera uma conexão que é algo que ele está construindo para ele. O que ele quer ganhar, o quanto ele quer vender, tem a ver com os projetos dele, e não porque a empresa precisa ganhar X ou Y. Bom, uma coisa que talvez o marketing e a vendas concorde, de primeira, sem a gente brigar no palco, porque a gente briga, que a gente é irmão, e a gente talvez brigue por lá. Tem que tomar cuidado com as palavras que a gente vai utilizar. Exatamente. Mas o papel da imobiliária é ser o suporte do time. E muita gente não entendeu esse jogo ainda. O corretor e o funcionário, eles realmente são os clientes da imobiliária e os nossos clientes. A gestão trabalha por eles, para eles. Por isso que a gente defende que o ideal, no momento adequado, é que gestor nem venda. Eu defendo isso muito e já criei muita polêmica falando sobre isso aí, Brasil afora. Eu acho que o suporte é o grande segredo, a imobiliária precisa entender isso. E se a gente fosse passar para um segundo ponto importante que as pessoas precisam saber, essa é aquela frase que eu uso gosto na minha camisa. Tem que falar de feijão com arroz, não tem dúvida, cara. Porque o básico, tem isso desde a ficha rosa. O básico é o que faz a diferença muitas vezes. E, realmente, em épocas de chat GPT, em épocas de inteligência artificial, às vezes tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e olhar a operação dentro na simplicidade, porque tem muita coisa para ser feita ali. A gente vai estar no palco do Conecta, a gente sobe no palco desde 2017, a gente frequenta o Conecta desde a primeira edição e eu acho que a gente pode mostrar um exemplo do Conecta. Beleza. Eu aposto que muito gestor ou corretor que anuncia no Grupo Zap nunca entrou no canal Pro. E a gente ouve desde 2015 com a Mari falando essas coisas. O seguinte: bota foto de capa, bota endereço, bota valor, faz uma descrição humanizada. Isso não é nada de novidade, isso acontece desde 2015. E até hoje a gente tem dono de imobiliária que faz: ah não, se eu botar foto, meu concorrente rouba. Se eu colocar endereço, alguém vai captar. O cliente vai direto. E aí, Vitor, eu te provoco o seguinte: tem muito dono de imobiliária que não entra no seu próprio site.
Cara, isso é muito legal, porque a quantidade de erro quando a gente entra no nosso site, a quantidade de coisas que a gente percebe que a gente pode melhorar, simplesmente por entrar no próprio site e melhorar o que a gente está fazendo, olhar a foto, olhar qual descrição acontece. Eu lembro de você falando disso inúmeras vezes, desde a época do Viver Real, essas consultorias que a gente sempre recebeu e implantou e aproveitou. Cara, fez o arroz com feijão bem feito, deu suporte para o time, talvez a plateia nessa hora vá concordar com a gente, que é o que muita gente ainda defende, é só o marketing jogar mais lead para dentro do funil. Soca lead que vai dar mais lead, mais venda. É lógico, claro. É lógico que não, velho. Por quê? É lógico que não, porque etapa de funil é o que muda o jogo. Aliás, olhar para o cliente, olhar para as pessoas e entender que cada atendimento é único, isso que muda o jogo. Agora, e também ter dados, saber analisar o funil e entender, cara, quais os procedimentos que eu tenho que fazer para sair da etapa atendimento para agendamento. Isso, inclusive, a última vez que o Ricardo fez aquele treinamento, a gente mudou drasticamente, foram 15% de aumento na nossa taxa de conversão, e que aí, velho, é o que eu te falei outro dia, Diogo, tira o pé, tem que ter menos lead um cadinho, porque o time não está dando conta e precisa atender com a qualidade que a gente quer. E muitas vezes, se o marketing e vendas não conversarem durante o tempo todo, mais lead significa menos resultado. Muitas vezes. E ao mesmo tempo, o marketing tem que ter o culhão de parar uma campanha no meio do caminho e não vai ter mais lead. Ou seja, a resposta na maioria das vezes está dentro, né, cara? Dentro de casa. Ou a resposta muitas vezes está na falta de conversa. E aí, cara, muita gente acaba sempre perguntando, pô, essas coisas que eles falam e tal, isso dá resultado? E eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente está falando de constância. O nosso jogo é constância. E a gente pode mostrar o gráfico dos nossos últimos 10 anos, por exemplo. Constância, recorrência, previsibilidade, regularidade. Cara, isso é massa. Aliás, quero te lembrar da nossa camisa do ano passado na nossa viagem, que foi sensacional. Afinal, foi um momento marcante. 5 anos que a gente conseguiu constantemente bater a meta trip, que é a nossa meta mais alta pelo somatório das metas da nossa equipe, cara. Ô Vitor, o marketing gosta de fazer pegadinhas de vez em quando. Nessa hora a gente vai botar 2023 para as pessoas acharem que o nosso resultado está ruim. Ué, não bateu? Ah, não, é setembro, pô. Aí relaxa. a gente lembra que a gente ainda está em setembro, tranquilo, porque a gente vai mostrar esse gráfico no Connect Mob de 2024. Se Deus quiser. Cara, beleza. Uma coisa que é importante para poder justificar menos lead, mais resultado, mais tração, e muita gente vai falar isso no palco, educação. Mas vamos fazer o seguinte, se for falar do nosso canal de vídeo, não mostra os vídeos lá do início não, porque tava osso, né, velho? É pior do que aquela sua com cabelo ainda. E o meu terno era verde, mas não era um verde assim, era um verde musgo. Pois é, se aquele terno que você escolheu tá suave, né? Você que adora aparecer. Cara, isso eu acho legal, porque as pessoas às vezes querem inventar a roda. E o importante da educação, aliás, essa semana a gente bateu 11 mil inscritos no YouTube, quase 3 milhões de visualizações, ajudando o nosso público a entender melhor sobre compra, venda e aluguel. Mas eu quero fazer uma provocação. Porque tem muita gente, na hora de educar, tem muita gente confundindo as coisas. Tem muito corretor fazendo conteúdo para outro corretor. Então a ideia é vender imóvel, é educar o cliente e preparar ele para o cenário de compra, ou é vender curso? Hoje a gente tem a possibilidade de, além dos canais digitais, poder falar isso e educar a nossa cidade, principalmente, que é o nosso público consumidor, nas principais rádios da cidade. E isso dá um orgulho danado a gente chegar num evento e a pessoa falar assim, poxa, eu fiz um negócio imobiliário mais seguro porque eu escuto vocês e escuto o que vocês falam. Beleza, cara. E a gente tem que aprofundar um pouco no marketing, falar um pouco mais do que você faz. E aí eu acho que o nome, a bola da vez, é sempre a ideia de experiência. Cara, vamos falar de experiência. E aí tem uma coisa legal, porque o marketing de vez em quando erra. A ponto até de chegar no palco do Conecta e ter botado a nossa apresentação errada. Será que pode acontecer? E aí a gente vai improvisando do jeito que der na hora se isso acontecer. Mas então, na experiência que se vive é o que se sente. Exatamente. E aí o que acontece? Cara, eu acho que o primeiro ponto da experiência, e eu falo que eu tenho certo arrepio da palavra experiência, porque também virou commodity, né? Todo mundo agora vende uma melhor experiência para o seu cliente. Todo mundo agora é corretor de altíssimo padrão. E essas coisas... E o que é experiência, então? Experiência, Vitor, só é experiência se o cliente sentir. E para gerar experiência, tem que gerar memória no consumidor. Então a gente tem que dar exemplo, para a gente mostrar do que a gente está falando e como que a gente aplica isso lá. A gente até podia falar que a pessoa bebe um bairro em Juiz de Fora.
Mas não vai dar, nós vamos ter que contar a história da pizza, porque eu acho que vai O ser mais slide fácil de estava entender. errado, pois é. Então, a gente pode falar um pouco da nossa pizza, que é uma pizza cheia de sentimentos. Tá, mostra. Pizza é fácil de fazer. Qualquer um pode combinar, qualquer um pode ter um parceiro e tem a pizza da Souza Gomes ou a pizza da Imobiliária X. Mas como que isso foi desenvolvido? E isso que é o ponto, é isso que muda a experiência. Porque hoje, cara, a gente tem muitos amigos na cidade, era muito fácil chegar na pizzaria, vamos botar uma pizza da Souza Gomes aí muda a marguerita para uma pizza Souza Gomes e vira só uma propaganda. Como eu falo, gerar experiência no cliente é gerar memória no consumidor. E aí fomos lá, fizemos um site, fizemos uma mega campanha para as pessoas entrarem nesse site e descreverem ali quais eram os sentimentos que elas tinham nesses 40 anos da Souza Gomes, quais eram os sentimentos que elas tinham com o Vaporetto, que é uma pizzaria muito tradicional também na cidade. Isso que é muito legal, porque todo mundo tem uma história bacana, principalmente conosco, porque é a compra de imóvel com o Vaporetto, essa tradição. Então foi muito legal essa experiência. Surpreendeu muita gente, Vitor, porque não era entrar lá e marcar um X, era escrever as experiências de memória com aquela marca. E sabe por que isso muda o jogo? Porque a partir desse momento, não é uma pizza de uma imobiliária, não é uma pizza do Vaporetto. Tem a Beta, que é a nossa assistente virtual, na porta da pizzaria, oferecendo a pizza, que o consumidor chega lá e fala assim, essa pizza eu ajudei a fazer. Mais do que isso, né, cara? E eu não sei se você sabe, tá? A Carol me falou do Vaporetto que é a pizza mais vendida de lá, viu? Assim como o nosso sorvete. Beleza, eu acho outra experiência recente que aconteceu no final do ano passado, foi a criação da cerveja. A nossa cerveja foi muito bacana, foi uma outra ação que movimentou bacana. Evento Seu Mercado, que a gente estava lá para poder chamar o público para mais uma votação. Ou seja, mais uma interação de público com a nossa marca, sem falar de imóvel. Vender sem vender. Isso aí talvez as pessoas no final da nossa palestra vão entender, que a gente quase não falou de imóvel, quase não vai falar de imóvel. Vitor, essa surpreendeu porque foram muitas pessoas falando sobre a cerveja. E a gente criou um espaço num evento que a pessoa podia ir lá simplesmente para poder degustar a cerveja e votar. Eu quero a Beta ruiva ou eu quero a Beta loira. E aí a gente pode trazer aquela tela que foi muito engraçado. Cara, as pessoas, quando a gente botou a Beta na rede social de cabelo vermelho, de cabelo loiro, o salão de cabeleireiro ligou pra gente, poxa, a gente quer ser parceiro para pintar o cabelo da Beta. Foi muito massa. E foi quando a gente falou, não, cara, a gente só tá fazendo aqui a divulgação de uma cerveja que tá chegando aí. Já e pensou? Mas já pensou? A gente para no meio do palco a cerveja e entra cerveja. Serve assim. cerveja pra galera na Pô, hora? já pensou? Ia ser massa. Poxa. Hein? Isso é experiência, pô. Aí, Vitor, quero ver. Eu acho o seguinte, cara, a experiência... Mas não parou aí, não. Não parou, não. A gente fez um chá revelação, sem chá, com cerveja. para divulgar. Foi legal. Chamamos mestres cervejeiros, ou seja, a gente estava dentro da crítica inteira cervejeira de Juiz de Fora, que são várias cervejas de muita qualidade, falando ali da cerveja de uma imobiliária, mas que a sociedade tinha ajudado a construir. Beleza. E ela não é uma cerveja, cara, com rótulo de propaganda de uma imobiliária. A Souza Gomes está lá pequenininho. É só conexão, né? É a emoção do que criou e essa constância da gente estar batelando na tecla, batendo na cabeça e pensando no futuro, como que a gente vai ser memória e emoção para esse cliente. Mas olha que legal, cara. A pessoa entra em Juiz de Fora e tem a cerveja de uma imobiliária à venda no supermercado da cidade. Se fosse só uma propaganda, não dava para fazer isso. Não dava para fazer. E aí as pessoas que votaram, mais uma vez, se sentem parte disso. Elas brindam, marcam a gente para falar a cerveja que eu votei, que eu participei da construção, uma receita exclusiva feita pela sociedade de Juiz de Fora. Se a gente está falando de tempo, a gente tem que trazer um exemplo para mostrar que dá para gerar conexão e para falar que a gente está pensando em venda lá na frente. Porque nós estamos aqui há 43 anos. A gente não está pretendendo sair. E se a gente está falando... Eu pretendo aposentar no máximo uns 5 Não, mas anos. a Souza Gomes vai continuar. E se ela vai continuar, a gente está preparando o nosso próximo cliente. O exemplo do jogo tem que trazer, cara. Que foi uma sacada massa sua. Eu acho que talvez o jogo seja um dos projetos que eu mais amo dentro da Souza Gomes. Olha que interessante. Ele envolve educação, porque é uma jornada de compra do imóvel. É divertido. Da parte legal, que é procurar o imóvel, a parte chatinha da burocracia, que fica todo mundo preso ali infinitamente, se não tiver uma imobiliária boa por trás, até quitar o financiamento. E ao mesmo tempo, com várias pegadinhas no meio do caminho. Comprei uma carta,
você quitou o financiamento, Dá uma dançadinha. dança em volta da mesa. Aí você vai dançar no palco essa hora? Não, nem a pau. Vou te falar. Ô, Vitor, Não inventa. cara, eu acho isso muito legal. Sabe por quê? Cada vez mais a criança é a decisora de compra do imóvel. E se ela começar a ter experiência com a nossa marca ali entre 8 e 12 anos, falando de imóvel e lembrando da nossa marca em momentos positivos, em volta de uma mesa no final de semana com os pais, ela vai lembrar da gente lá na frente. Agora a pergunta que muita gente faz é o seguinte: vou fazer marketing, quero fazer venda, quero divulgar, tem que custar caro? Não. Tem que investir muito? Porque a gente não tinha quando a gente começou a inventar a moda, e aí mérito seu sem dúvida nenhuma, então tem que trazer um exemplo que é viável, é fácil de fazer e pode trazer um resultado positivo. Cara, eu acho que um resultado que a gente pode mostrar antes é o Rafa Landa, que eu falei com ele ontem. Falei, Landa, eu tenho que levar uma coisa do Conecta pro palco. A nossa feirinha orgânica. Lembra que a gente fez na Souza Gomes? Saiu de uma ideia aleatória, né? Do Conecta, uma ideia de graça que a pessoa entrou na Souza Gomes durante algum tempo para poder comprar a sua verdura orgânica na quinta-noite. E a gente tem aquele case muito bacana do cara do alface. Depois de 1, 2, 3 vezes indo lá, bate papo com um corretor, aleatoriamente. E de repente compra, sai do alface, saiu com o imóvel. E não é só uma história. É porque essa interação com a sociedade, do entorno, que gera o tal do relacionamento. Cara, a interação pode ser através de um livro de colorir. Numa folha precisa... 3, numa folha 4 ou num caderninho inteiro. Porque você é pai agora. E aí nessa hora a gente pode falar no palco assim, todo pai é bobo. Eu tenho 2 e a gente é bobo. Sem dúvida. Né? E a criança colore aquele negócio assim, rabiscando, que não coloriu nada. E a gente acha a coisa mais linda do mundo. Guarda. E aí mais de 20 restaurantes da cidade, ou na Souza Gomes, na hora de assinar um contrato, a criança fez aquele desenho, o pai vai levar para casa. Talvez até ele moldure. Aliás, é um negócio tão simples, né? Porque eu vejo toda vez que a gente vai assinar contrato, que tem uma criança, eu entrego o livrinho lá com o nosso estojinho. O pai primeiro, qual pai que não gosta de ver o filho feliz ganhando um presente? E aí é o que você falou mesmo. Porque quando o Benício começar a colorir, eu não tenho dúvida que eu vou guardar esse troço todo. Cara, tem uma frase do Bloomer que eu gosto muito. Que as pessoas vão cada vez mais se encantar com empresas, com marcas que elas queiram falar. O jogo não é propaganda, cara. A empresa tem que fazer parte do jogo, tem que fazer parte da vida das pessoas. E hoje a gente tem a Beta lá em 13 pontos da cidade em tamanho real, que as pessoas tiram foto com a Beta. Então vamos fazer o seguinte. Pega aquela foto. Para as pessoas acreditarem no que a gente fala. Para acreditar que é verdade e alguém que tem, né, relevância e autoridade. Tava no palco também, tem que trazer o Bruno Lessa pro jogo. A gente mostra o Bruno Lessa. Cara, essa história é muito legal, é o seguinte. Bruno, os pais deles moram perto de Juiz de Fora e certo dia ele me ligou para falar o seguinte: Diogo, tô indo almoçar domingo com a minha filha, vi um restaurante, um Aras, muito legal, vi que a Souza Gomes está envolvida. Se a Souza Gomes está envolvido, é porque é coisa boa. Aí chegou lá, mandou a foto com a gente, postou com a Beta lá em tamanho real. Muito bacana essa interação que a gente tem com a cidade. A gente pode lembrar também na hora, tirar uma onda, né? Bruno Lessa é nosso cliente. Aliás, o Hugo vai com a gente, que é o corretor que atende ele. Então, vai ser massa. E é verdade, aí pode perguntar para ele. Ô, Vitor, eu acho que uma coisa que mais te emocionou nos últimos tempos, a tal da pesquisa de mercado, que a gente descobriu sem querer. A gente pode mostrar no palco. Pode. Vale a pena, cara. Sabe por quê? Porque a gente vê o marketing aparecendo, divulgando, aquele movimento. Porque colocar lá, né? O que você faz aí é fácil. É só inventar moda. É só inventar moda. Fazer aparecer é fácil. Agora, para ter conexão de marketing com venda, precisa ter confiança. Precisa ter, na hora que bater lá dentro, que é a minha área, quando bater lá dentro para fechar negócio, para assinar contrato, para ser atendido pelo time, tem que ter confiança. E, cara, uma pesquisa que a gente não sabia, de uma grande empresa que tem... Você já viu os clientes dela? Nós fomos pesquisar para saber a veracidade da pesquisa. E a Souza Gomes aparecer espontaneamente, em primeiro lugar, com 36% da memória de confiabilidade do público de Juiz de Fora, segundo lugar com 16%. Cara, isso mexe muito comigo, porque tem tudo a ver com o que eu faço. Eu sei. Cara, e isso é muito bacana, porque a gente não está falando de tamanho, a gente não está falando de ser a melhor imobiliária, nada disso. O jogo é a confiança do consumidor com a gente e isso impacta muito, né? Porque isso me lembra de Círculo do Poder. De quanto que a gente investe no potencial da nossa marca e isso é foda. Isso é foda.
Beleza, cara. Então, o que a gente está falando, quando a gente vai falar de marketing de vendas, tem O que nosso ter... time. Cara, aliás, a gente vai fazer a música com a galera, com o vídeo e tudo mais? Cara, quem sabe, se der tempo, naquele cronômetro passa rápido para danar. Mas eu acho o seguinte, Vitor. Qual que é o jogo? Uma coisa que muda o jogo é o seguinte, todo mundo sabe, e muito palestrante vai falar no palco, que o jogo é o foco nas pessoas. E a gente não tem dúvida disso. O jogo é o foco nas pessoas, ponto. Mas o foco nas pessoas, será que é só olhar para fora? Será que é só pensar no cliente, atender o cliente, olhar do cliente, olhar no cliente? Ou será que também não é hora, às vezes, de olhar muito para dentro? E aí você começou lá no onboarding falando da responsabilidade da empresa, conectar com o time, Coloca que o aquele nosso fotão. cliente é o corretor, fotão do time todo. São essas pessoas que importam para o nosso negócio. Elas que fazem a diferença dentro do nosso negócio. Marcante, né? A nossa viagem, essa viagem que a gente faz com a turma, é a demonstração dessa integração do time, dessa conexão e do batimento das metas tripes da galera. Então isso realmente é muito massa. Sabe uma coisa que faz muita diferença nessa conexão marketing e vendas, quando a gente fala de processos? Vitor, mais de 20% da nossa verba hoje é destinada para projetos de marketing internos, seja da nossa festa de trimestre, ou seja, para os projetos internos que a gente tem, que eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas. Isso que eu ia te falar, vamos trazer uns exemplos para o pessoal entender que tipo de coisa que a gente faz lá dentro e que faz diferença para o nosso time. Então, eu escolho um, você escolhe um, a gente, só para usar como exemplo lá. Cara, eu acho que o Clube do Livro é muito legal, porque ele começou lá em 2012 com 5, 6 livros, e hoje são 550 livros, a gente é embaixador da Livraria Leitura, a gente tem livros novos todos os meses, e cada vez mais a gente incentiva as pessoas a participarem do nosso Clube do Livro, que hoje chama Receita, Resenha e Leitura, liderado pela Thaisa, porque assim E vai a gente estar com a gente lá também. educando o nosso cliente interno, fazendo eles melhorarem a cultura, melhorarem a escrita, melhorarem o vocabulário e melhorarem a vida como geral. Foi simples e foi barato, né? Começou com os livros que a gente tinha em casa. Exatamente. Faz toda a diferença. E você? Cara, eu quero mencionar pelo menos dois projetos. Primeiro um que é o No Detalhe. Aliás, a Isabela vai com a gente. Vai estar no palco, vai estar na plateia. E o projeto dela é bacana demais, porque traz detalhes dos imóveis, de decoração, de arquitetura, dentro da nossa cidade, para o nosso público, para o nosso cliente. E tem o projeto... Que sem dúvida faz ela vender. É lógico. E tem o Entre Linhas, que foi ideia do Tatu, ou seja, a gente pega e consegue também gerar uma conexão do nosso corretor. Ele que às vezes traz o projeto e que pode gerar um resultado maravilhoso para a nossa equipe como um todo. Pode ser barato como um cantinho da Mary Kay para as mulheres terem disponível maquiagem o dia inteiro. Pode ser um projeto de meditação, que a gente tem toda segunda e quinta-feira. E pode ser um projeto de saúde mental para o nosso colaborador, com parceria com uma faculdade super profissional para poder cuidar da nossa mente. Muda a vida, Diogo, corretor-corredor? Corredor, para mim, é o projeto mais intenso, o quanto que ele faz o nosso time sair da inércia. E eu posso garantir, testemunhar no palco, o corretor mudou a minha vida. E a gente vai mostrar isso porque as pessoas viram aquela foto lá no começo. Aliás, eu não te falei, nós vamos ganhar um prêmio da UFJF, da Federal de Juiz de Fora e da Câmara de Vereadores por causa do nosso grupo Corretor-Corredor de incentivo ao esporte. Vitor, isso tudo dá resultado quando a gente marketiza? Dá. Cara, GPTW, uma consultoria global, porque dói uma pesquisa anônima dos colaboradores para poder falar da empresa e a gente entender ali quais são os gargalos que a gente precisa melhorar, porque a gente quer que a Souza Gomes seja um excelente lugar para trabalhar para eles. Sem dúvida. Isso que muda o jogo. Lugar para trabalhar, o olhar para dentro, olhar para a equipe. Sabe por quê, cara? Porque é a equipe que vai lá para fora e vai atender o cliente. Então é neles que a gente tem que pensar inicialmente. Esse é o nosso trabalho. E realmente, ter certificação GPTW há tantos anos e principalmente concorrendo em Minas Gerais e no Brasil, estando no pódio muitas vezes, é constância, é recorrência. Não é fazer para ser certificado, é fazer porque é importante para o time estar lá dentro e para quem está lá dentro. Vitor, eu acho que, cara, praticamente a única imobiliária presente, a melhor imobiliária, o melhor lugar para trabalhar de Minas Gerais, a quarta melhor empresa para trabalhar no Brasil ano passado. Isso dá um orgulho danado. E aí eu acho que a gente pode encerrar com duas telas muito impactantes. Primeiro o seguinte, cara, o jogo não é Instagram, não é o tempo todo querer anunciar que eu sou a maior,
eu sou a que vendo mais, até porque eu não sei quanto a nossa concorrência vende e tem muita imobiliária maior e melhor que a gente em Juiz de Fora. Então, cara, se é para falar que não é esse o importante deve ser o que a gente busca fazer, que é se dedicar. E a gente pode falar que a gente faz o melhor, Vitor, desde o suporte, no feijão com arroz, e a gente dá o nosso melhor até na festa do trimestre. Aí eu tenho uma ideia de uma foto para colocar. Eu mostro. Rapaz, a gente leva a sério e a gente se dedica quando é para fazer bagunça. Ou quando é para fazer qualquer coisa. Cara, o jogo é esse. A gente mandou fazer fantasia, maquiagem, cabelo. A gente criou o negócio do zero porque a gente não abre mão de fazer o nosso melhor e todo mundo tem que entrar no jogo, até a Norma. Rapaz, já pensou a gente entrando no palco fantasiado? Ia ser lindo, hein? Não dá tempo, o tempo de maquiagem é muito longo. Ô Vitor, eu acho que assim a gente pode encerrar a nossa participação no Conecta, cara, com uma frase que as empresas podem entender o que elas precisam fazer dentro de casa. Talvez nessa ideia desse bate-papo, nessa conversa, nesse diálogo, fique claro o que a gente precisa realmente. Afinal, marketing e venda precisam, sem dúvida, conversar mais, dialogar mais e se entender mais. Vitor, meio marketing, meio vendas. Tenho certeza que a gente vai estar essa hora no palco do Conecta com a sensação de dever cumprido, com um pouco menos de vergonha de estar falando como se a plateia não existisse. Tenho certeza que nosso pai lá em cima está orgulhoso do que a gente está construindo. E eu, cara, sou um cara muito feliz por ter saúde, por ter uma família linda, por ter um time, por ter a veia do marketing, mas por ter você conversando comigo todos os dias. É foda estar do seu lado, velho. Obrigado. Souza Gomes. Nem parece imobiliária.